Voz do cruzeirense nos Estados Unidos. A primeira notícia também envolve o Flamengo, que avisou o Cruzeiro na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, que desistiu da venda do Matheus Gonçalves, jovem, 19 anos, grande revelação do Flamengo, mas que não estava tendo oportunidade no time principal com o Felipe Luiz. Tudo acertado entre o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e o presidente do Flamengo. Inclusive, o Cruzeiro foi autorizado a negociar com os representantes do Matheus Gonçalves, salários, luvas, tudo acertado pelo Cruzeiro, e um investimento que o Cruzeiro faria de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. E a proposta do Cruzeiro, em princípio, era numa parcela de 3 vezes com um prazo de 1 ano, mas com o fato do Flamengo querer o pagamento à vista, isso não seria problema para o Cruzeiro. Mas aí veio a grande surpresa: ao desistir do negócio, o Flamengo avisou ao Cruzeiro que muita pressão de outros diretores e também da torcida, que não concordam com o fato do Flamengo estar, segundo eles, reforçando um time que disputa o título do Campeonato Brasileiro. Eu estranhei muito essa alegação do Flamengo, porque isso já acontece há muito tempo, que o Cruzeiro já está ali brigando com o Flamengo por esse campeonato desse ano. E agora, após a vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, o Flamengo me aparece com essa desculpa. Uma pena, porque o Matheus Gonçalves seria um baita de um reforço para o Cruzeiro. Inclusive ontem, num jogo do Sub-20, ele fez um golaço exatamente contra o Atlético Mineiro. É muito bom jogador e está relacionado hoje, via lista dos relacionados do Flamengo, ele está relacionado mais uma vez para o jogo do Flamengo contra o Santos. Mas vamos deixar... Oi, Bia. Rogério, inclusive o Matheus Gonçalves, ele não sabia, né, que o Flamengo tinha barrado ali a negociação com o Cruzeiro. Ele foi pego ali de surpresa logo após esse jogo ontem lá do Sub-20, quando uma repórter, né, contou para ele ali. Ele falou que não sabia, que até então, antes do jogo, estava tudo certo entre os presidentes. Então, até ele foi pego de surpresa ali com o aviso de que ele não iria mais para o Cruzeiro, Rogério. Exatamente. E outra questão, olha só, muita gente, Rogério, criticou o vazamento ali dessas negociações. Será que realmente atrapalha, né, essa grande movimentação aí de comentaristas, jornalistas, divulgando aí a possível, né, troca, a possível contratação? Será que até certo ponto atrapalha a negociação aí entre os times, né, Rogério? Olha, Bia Neves, eu acho que atrapalha. No caso do Flamengo continua sendo uma associação. Com o vazamento, houve pressão da diretoria, porque essa negociação estava sendo feita entre os presidentes, nem o diretor de futebol do Flamengo entrou na negociação. E aí o que acontece? A imprensa, influenciadores hoje tem um peso nas questões relacionadas ao Flamengo. Aliás, o Flamengo tem tido vários problemas voltando atrás na sua palavra em outras negociações, agora recente, nessas últimas semanas. Eu não sei como evitar esses vazamentos, porque até aqui o Cruzeiro vinha mantendo tudo em sigilo e quando vazou já com tudo concretizado, faltando somente a troca de papéis. Mas, como se diz no mundo de negócios, só vale depois do chamegão. Infelizmente, não havia assinatura ainda e só a palavra. Agora, tenho certeza que um dirigente estilo Pedro Lourenço,
deve ter sentido muito, porque o Pedrinho tem um estilo de quem confia muito ainda na palavra, no fio do bigode, como se diz aí em Minas Gerais, Bia Neves. Mas vamos deixar o Flamengo de lado, vamos falar do Cruzeiro. Aliás, números você traz, Bia, interessante que o Cruzeiro é o time que mais goleou no Brasileiro. O ataque do Cruzeiro tá avassalador, né, Bia? Tá sim, olha só, o Cruzeiro, né, Rogério, segue voando aí no Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a pausa de um mês para a disputa da Copa do Mundo de Clubes freou o ritmo da equipe celeste. E com ataque avassalador, a Raposa goleou o Grêmio por 4-1 no último domingo, no Mineirão, e chegou ao seu terceiro placar elástico na competição. Com isso, o Cruzeiro se tornou, ao lado do Flamengo, o time que mais goleou no Campeonato Brasileiro. O Clube Celeste tem o segundo melhor ataque da competição, com 21 gols marcados, atrás apenas do Flamengo. E os dois times, né, Rogério, que lideram vários quesitos do torneio, dividem a liderança da tabela, com 27 pontos. E o Flamengo, porém, fica à frente pelo saldo de gols. E cabe ressaltar, tem um jogo a menos, né, Rogério? Pois é, e Caio Jorge é o grande artilheiro, tem a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro, passou inclusive o Arrascaeta do Flamengo, que liderava antes da 13ª rodada com 9 gols. Agora Caio Jorge soma 13 gols e 2 assistências em 19 partidas pelo Cruzeiro. Aliás, o Caio Jorge está sendo sondado por um time, o Zenit, lá da Rússia, mas o Cruzeiro já se manifestou que não pretende vender o Caio Jorge, pelo menos por enquanto, Bia Neves. Realmente, o Cruzeiro precisa, nesse momento, tentar chegar à Libertadores, que é o seu projeto para esse ano. Quem sabe beliscar um Campeonato Brasileiro ou quem sabe uma Copa do Brasil, né, Bia? Estamos confiantes nisso, né, Rogério? Pelo menos ali, acho que talvez a Copa do Brasil, né? E ficar entre os primeiros aí no Brasileirão para conseguir uma vaga a Libertadores. A vaga a Libertadores é o principal objetivo do Cruzeiro. Então, eu acredito que eles devem segurar o Caio Jorge aí, pelo menos até o fim dessa temporada, né, Rogério? Pois é, eu acho que o Caio Jorge, que já teve uma experiência jogando na Europa e infelizmente não deu certo no período que esteve por lá, sofreu com contusões. Eu acho que jogar na Europa, mas jogar na Rússia não é um bom mercado. E hoje tem uma vantagem, os times brasileiros estão pagando bem melhor do que pagavam antes, aliás, pagando muito bem, e aí você sair do Brasil para ir para uma disputa de um campeonato onde você deixa de ser vitrine e perde talvez a chance, inclusive, de continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Ancelotti agora está no Brasil, Copa do Mundo ano que vem. Quem sabe o Caio Jorge não recebe uma oportunidade para jogar pela seleção brasileira, ser testado na seleção brasileira. Ele valeria muito mais e teria a chance de sair para realmente um grande time da Europa, quem sabe depois da Copa do Mundo. Tem 23 anos, ainda dá tempo para isso. Agora, Bia, o Cruzeiro se prepara para o jogo contra o Fluminense, a volta do Fluminense depois do Campeonato Brasileiro de Clube, no qual o Fluminense esteve muito bem, e o Cruzeiro tem uma grande dúvida, porque está sem o seu lateral esquerdo titular, o Kaique, e o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Cauã Prats, é um jovem de 16 anos. Há essa questão, será que coloca um jovem que está iniciando a sua carreira no profissional por agora, ainda não tem larga experiência já nas categorias de base, mas é muito novo e quem joga exatamente pelo lado direito do ataque
do Fluminense é o Arias, quer dizer, enfrentar o Arias depois do Arias estar na lista da seleção do mundo, né? O Arias constou da lista dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes, pode ser algo que tem que ser analisado. A outra opção que o Cruzeiro teria era o William jogar de lateral esquerdo. Aliás, o técnico Leonardo Jardim já vem testando estas possibilidades. E como está o William para ele que sofreu uma pancada, Bia, do Kahneman no jogo contra o Grêmio, está melhorando? Pode ser uma opção para jogar na lateral esquerda na quinta-feira, Bia? Ele está melhorando, Rogério, e teve presença, né, o William, no treino desta terça-feira de manhã na Toca da Raposa 2 em Belo Horizonte. E o William, ele fez ali toda uma preparação para poder enfrentar o Fluminense. O duelo será na próxima quinta-feira no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha só, segundo, né, uma apuração do Central da Toca, né, e da Samuca TV, o William apresentou melhoras das dores no quadril após pancada na região, na goleada sobre o Grêmio, e não deve ser desfalque contra o Fluminense. E como o Kaique está suspenso, a tendência é que o camisa 12 atue na lateral esquerda, enquanto o Fagner seria o titular da posição no outro lado. E enquanto o Kaique será desfalque, né, Rogério? O meia Eduardo voltará a ser opção no Campeonato Brasileiro, Rogério. Pois é, essa é a voz do cruzeirense aqui nos Estados Unidos. Ô Bia, nós falamos do Caio Jorge e eu queria destacar porque quem sofreu muitas críticas durante muito tempo à frente da diretoria de futebol do Cruzeiro, o CEO do Cruzeiro, foi o Alexandre Matos. E eu reverencio o Alexandre porque acho que agora, com um excelente técnico como o Leonardo Jardim, toda a torcida, todos nós estamos podendo ver o resultado de bons jogadores que foram contratados pelo Cruzeiro. Tem jogadores que realmente não vingaram ainda, por exemplo, o Wallace, mas não posso jogar isso na conta do Matos, porque o Wallace era uma das grandes apostas de todos aqueles que acompanham o futebol. A boa contratação, a excelente contratação e muitas críticas até a valores investidos pelo Alexandre Matos. Mas se nós colocarmos, por exemplo, Caio Jorge, que foi investido algo em torno de 7 milhões de euros para trazê-lo da Europa para o Brasil, hoje você tem aí o Zenit acenando com a possibilidade de 25 milhões de euros e 7 milhões de euros hoje pelo futebol apresentado pelo Caio Jorge é pouco dinheiro, quer dizer, foi um belo investimento. E agora o Leonardo Jardim vai mostrando que ele tem condições de aproveitar realmente os jogadores do elenco do Cruzeiro e dar retorno, além de técnico, financeiro para o Cruzeiro. E nós temos situações, por exemplo, do próprio Wallace, que eu ainda acredito que poderá ainda mostrar o seu futebol, porque temos aí Campeonato Brasileiro, temos Copa do Brasil, ele que já está fazendo um ano de Cruzeiro, não desaprendeu de jogar, a carreira dele é brilhante. Eu ainda acredito que o Wallace vai calar a boca de muita gente, inclusive a minha, né, que reconheço que ele não tem jogado a contento, mas as notícias que vêm é que ele tem treinado muito, tem se dedicado e, aliás, essa é a filosofia do Cruzeiro para esse ano, né, Bia? Contratar pouco ou quase nada, talvez uns 2 jogadores e confiar que alguns jogadores podem ainda dar algum retorno técnico, como o Wallace, quem sabe o Lautaro também. É isso, Rogério. E esses 2 jogadores, eles têm o desejo de
continuar no Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, ele inicia aí a janela com a indicação de que fará poucos movimentos, tanto para chegadas quanto para saídas. Foi o que sinalizou o vice-presidente do clube, o Pedro Júnior. E olha só, ele disse que a tendência é manter o elenco atual. Por isso, Pedro Júnior citou que a tendência é que o zagueiro Gamarra, o volante Wallace e o atacante Lautaro Dias permaneçam no elenco, mesmo com as poucas chances com o técnico Leonardo Jardim. E o Gamarra, né, Rogério, é quem tem mais chance aí de sair, mas até agora nenhuma proposta oficial chegou ao Cruzeiro pelo jogador. E segundo apurou o Globo Esporte, o Wallace e o Lautaro Dias querem permanecer e só irão sair com uma proposta considerada vantajosa. Rogério, como você citou aí sobre o Wallace, né, especificamente sobre o volante Wallace, que foi comprado por mais de 30 milhões de reais pela Raposa no meio do ano passado, o Cruzeiro ainda acredita no jogador e pretende mantê-lo, né, Rogério? Pois é, eu também ainda acredito. O Wallace foi o maior investimento feito pelo Cruzeiro na faixa aí de 8 milhões de euros e acho que ele ainda pode ser recuperado. Bom, gente, a Voz do Cruzeirense vai se despedindo por aqui, lembrando que nós temos como fontes de consulta em relação às notícias do Cruzeiro a Central da Toca, a Samuca TV, o GE, são veículos que normalmente consultamos e outros veículos nos quais a gente ouve durante todo o dia o noticiário do Cruzeiro pelo Brasil afora, trazendo as notícias do Cruzeiro para você que vive aqui nos Estados Unidos e outros locais do mundo. É sempre um prazer poder estar aqui. Não é isso, Bia? Com certeza, falar do Cruzeiro é sempre bom. E amanhã tem mais A Voz do Cruzeirense nos Estados Unidos. Um abraço, gente. Muito obrigado. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu